Obrigada pelo convite de estar aqui, poder participar dessa mesa com os colegas. Vocês sentiram o título que me passaram, né? É assim, para 10 minutos. Né? Então, eu dei uma reduzidinha básica, e mesmo assim vai ser uma reflexão em cima desse contexto das ruralidades, dos conflitos em meio ambiente no estado de São Paulo, mas com foco para as novas possibilidades de planejamento e gestão do território. Não, eu não vou usar a apresentação, resolvi falar. E eu vou começar essa minha fala trazendo para vocês como que o conceito de rural e ruralidade se transforma no tempo, como que os conceitos e as práticas ambientalistas se transformaram no tempo, e o que hoje as nossas ferramentas de gestão e, inclusive, escolhas, né, para o desenvolvimento, inclusive, da área de Paranapiacaba, interagem com essas diferentes perspectivas. E como que, qual seria a que a gente está pensando e propondo, inclusive, nessa reflexão desse projeto de pesquisa da macrometrópole, né? Então, o que eu queria começar falando com vocês é que essa questão, a definição do rural, ela tradicionalmente é entendida como o rural como um espaço de produção agrícola, ou da produção dos alimentos, então, das atividades agropecuárias, e que relaciona o rural com a sua função produtiva. Então, é interessante observar que esse entendimento, ele, inclusive, influencia municípios a não considerar áreas como zonas rurais, porque ali não há atividade agropecuária, né? Mas essa visão, a gente pode dizer que ela é uma consequência do projeto de modernização que olha o rural como espaço de produção agropecuária para fundamentar a industrialização e o desenvolvimento da nação. Então, isso é uma leitura já da década de 40. Hoje, existem outras leituras, que é a que eu particularmente trabalho, que a gente chama de novas ruralidades. E olha o rural além do seu recorte setorial, porque quando a gente fala de agricultura, a gente está falando de um recorte setorial. A gente olha o rural e o que forma o rural, principalmente a partir de inter-relações. E essas inter-relações, elas não vão ser apenas fragmentadas ou sociais, políticas, culturais, mas a gente olha a relação de todas essas práticas com o meio biofísico, ou o que a gente chamaria hoje do não humano, né? E, quando a gente começa a fazer essa reflexão do que é o rural, ele também vai ter diferentes características. A gente vai reconhecer esse rural com uma diversidade muito grande, e que vai representar, essa diversidade, ela representa as suas diferentes ruralidades. Né? E isso também vai trazer o nosso olhar para outras funções do rural que vão além da produção de alimentos. A gente vai olhar como um espaço de produção, não gosto dessa palavra produção, mas de fornecimento de água, de fornecimento de minerais, de produção de energia, de lazer, de local de vida, né? E também dentro dessa questão de preservação e conservação. Então, a gente abre um leque e começa a olhar para o rural de uma maneira muito distinta. Quando a gente faz essa reflexão também na parte ambiental, a gente pode caracterizar, né, de grandes blocos ou leituras do ambiente que vão influenciar as práticas ambientalistas no tempo. Então, a gente pode considerar um início foi uma visão mais antropocêntrica, que olha a natureza como um arcabouço de insumos e produtos que estão ali disponíveis para fomentar, né, as necessidades humanas, mas a gente já vê essa separação entre o que é natureza e o que é humano. A gente depois vem uma leitura ecocêntrica, que já olha a preservação e a conservação ambiental em primeiro lugar,
E aí separa mais ainda o humano da natureza, ou seja, toda aquela leitura dos parques isolados, né, da não entrada do ser humano para proteger aquela área, ela reflete essa visão ecocêntrica. E hoje a gente trabalha com um conceito que se chama mutualismo, que a gente não consegue mais separar o que é natureza do ser humano. Na verdade, natureza ela é o produto das relações entre o ser humano e o não humano. E quando eu digo não humano, é tudo, né? Então ela rompe com essa separação. Ela trabalha a natureza como um produto das nossas relações com o tudo que tem ao nosso entorno. Então isso abre um leque de referências e ações numa direção muito distinta do que a gente trabalha hoje. Quando a gente traz essa reflexão para a prática de hoje, dentro das questões ambientais no rural, por exemplo, a gente vai perceber ainda uma leitura muito forte em cima da tensão entre o rural como setorial, ou seja, produtivista, e o ambiental como conservação e preservação. Então, você faz uma linha, a produção tensionando, né, a conservação. Isso a gente pode dizer que tem influências tanto da leitura ambientalista antropocêntrica como ecocêntrica. A gente também vai ver esse entendimento como a base, né, dos instrumentos de gestão e de uso do solo. Então, mesmo se a gente faz uma leitura das próprias propostas de zoneamento, a gente vai ver essa diferenciação e vai ver essa separação, e talvez veja um gradiente de possibilidades de presença do ser humano naquele espaço, mas a gente se percebe muito ainda esse entendimento da separação do que é natureza e do que é ser humano. E o que, inclusive, nessa leitura setorial e separada, fragmentada, a gente vê nas próprias indicações de planejamento a orientação de não expansão de infraestrutura, para evitar que essa área tenha as pessoas tenham acesso a ela e, em função disso, levem à degradação. Mas é uma leitura assim, muito específica do tipo de infraestrutura que se fala e a forma do impacto e o entendimento da relação do ser humano com o não humano, né? Então, é interessante ver como que esse entendimento permeia as práticas de planejamento e muito ainda vigente no nosso dia a dia. Então, se a gente percebe que as práticas atuais enxergam o ser humano separado da natureza e o rural como setorial, ou seja, o espaço de produção agropecuária, como é que seria pensar essa relação entre ambiente e natureza numa visão dentro do mutualismo e da nova ruralidade? Quando a gente traz essas leituras para o entendimento do espaço rural, a natureza no rural ela vai se constituir a partir das relações entre o ser humano e o não humano. Então, isso é muito interessante. O próprio rural, e não só o rural, mas o urbano também vai se caracterizar dessa maneira. E a natureza ela está presente tanto no rural como no urbano. Porque a gente rompe com esse entendimento que a natureza significa igual à área verde, igual à mata, né? A natureza ela é um produto das relações entre os seres humanos e não humanos. Essas relações elas também vão definir as novas ruralidades e as características daquela ruralidade naquele local. E a nossa questão, na verdade, que eu entendo e que eu jogo para o grupo, a discussão que a gente tem agora é qual é a natureza que nós queremos. Que natureza é essa? Que características ela deveria ter? Né? E quem define essa natureza? Por exemplo, essa discussão que foi trazida da proposta de um espaço, né, de fazer parte de um instrumento de logística em Paranapiacaba, ali tem uma natureza sendo construída.
E é uma natureza que vai responder a um grupo de interesses. Então, qual é a natureza que nós propomos, né? Que se pode construir conjuntamente. Então, nessas ações, a gente vai olhar em direção desse ajuste de presenças. Então, níveis de ocupação e densidade, presença de áreas verdes, existência de infraestrutura, que tipo de infraestrutura, oportunidade de geração de renda. Mas quando eu falo tudo isso, alguém pode me perguntar, mas o que tem de diferente do que a gente já tem hoje? A diferença está na base. Quando a gente pega e entende essas ajustes de presenças, reconhecendo o ser humano separado da natureza, e esse ajuste de presença entendendo a natureza como resultado das relações do ser humano e do não humano. Então, é ali que vai mudar as formas e práticas propostas para a construção dessa natureza que a gente está se propondo. E eu vejo que o desafio, mais do que nunca, são as ações. Porque os entendimentos estão presentes, né? Mesmo quando a gente olha historicamente, a própria Vanessa fez um relato muito importante agora de como que foi construído, né, todo o trabalho na Vila de Paranapiacaba, o papel do Estado ali na mobilização, na criação de instrumentos. Mas qual é o papel dos atores sociais? Qual é o papel do Estado como mobilizador, como motivador, como transformador desse novo entendimento e dessa construção dessas novas naturezas que a gente pode se propor, né? Então, essas seriam as ideias que eu trago para essa mesa e para esse dia de reflexão, e espero que elas contribuam para o desenvolvimento do nosso trabalho. Obrigada.